O Final Level Cast está de volta para mais um episódio e dessa vez a gente vai falar sobre um dos jogos mais aguardados do ano, mas antes disso, quero saber como é que está aqui o meu amigo Rodrigo Coelho. E aí, cara, tudo bem? Estou cheio do sentimento de nostalgia, cara. A gente tava até falando aqui antes de começar a gravação que eu estava jogando Donkey Country, cara, tudo de novo, que ele saiu no Nintendo Switch Online. Cara, que jogo maravilhoso, cara. Nossa senhora. E esse episódio de hoje, cara, falando sobre Ghost of Tsushima, é dentro do Japão, em um lugar maravilhoso lá também, e também vai me encher de nostalgia aqui, vamos conversar bastante. Tá com saudade do Japão, né, minha filha? Ah, cara, exatamente, dá saudade, cara. Imagina, e cara, pra chegar junto aqui, formar esse trio, pra gente poder falar sobre esse jogo bonito, não sei se é tão bom, vamos falar sobre isso ainda. A gente tá aqui com o Agazo, bem-vindo, Agazo, mais uma vez aqui, né, no Final Level, já um veterano aqui do Final Level Cast. É um prazer estar aqui com vocês e já começou polêmico, hein? Já comecei queimando pauta aqui, não vou nem entrar muito pra não queimar. Olha, eu já começo, além de agradecer a presença aqui, né, com os ouvintes aí também. E aí, gente, tudo bem? Eu já começo aqui, logo de cara, pedindo desculpa pela pronúncia de praticamente tudo, né? Porque aqui a gente vai falar de muita coisa que vai ter pronúncia em japonês. Eu não faço ideia de como é a pronúncia. E, enfim, não crucifica a gente por isso, gente. É só por isso que eu tô aqui. Eu tô aqui pra poder ajudar nessa parte. É verdade. Hoje o Coelho vai se fazer aqui nesse podcast, gente. Hoje é meu momento de brilhar. Muito bom. Olha, mas em minha defesa, eu além de não ser muito bom com as pronúncias, eu esqueço o nome de tudo. Nossa, eu também. Acaba que me ajuda. É melhor esquecer do que falar errado, né? Então eu falo assim, aquele cara lá, assim que, aí eu deixo pra outra pessoa falar, entendeu? Nome é complicado. Não, e outra, eu comecei jogando o jogo legendado em inglês e depois peguei a versão dublada e tem algumas diferenças na pronúncia também, começar do próprio título. Eu comecei falando, gente, Ghost of Tsushima. E aí, em inglês, parece que eles falam Tsushima. E aí eu falei, então é Ghost of Tsushima. E aí começa a dublagem em português, eles adotaram o Tsushima. Então já começa pelo título. Pois é, uma coisa legal isso, né? Tipo, eles adicionaram o português depois, algo que eu nem sabia, né? É, o que aconteceu, por conta desse período, né, da pandemia, do isolamento social e que acabou atrapalhando aí, né, o fluxo de trabalho de muitas pessoas, acabou afetando também a indústria, né? Isso. Nós que recebemos a chave antes do lançamento, a gente recebeu até o comunicado da própria Sony, né? A Gaso deve ter recebido também. Sim, sim. Dizendo que, por conta disso, né, eles não tiveram tempo de finalizar a dublagem, mas aí acabou que uma semana depois, mais ou menos, 2 semanas depois, não lembro agora quanto tempo exatamente, acabou saindo a dublagem, né? Saiu um patch. E quem pegar o jogo no lançamento já vai fazer esse patch, já vai poder jogar. O legal desse jogo é que você pode escolher a experiência que você quer, né? Então, assim, se você quer jogar em inglês com legenda em português, você pode. Se você quiser jogar em japonês com legenda em português, você pode. E se você quiser jogar dublado com legenda ou sem, também pode. Fora que ele também tem um modo adicional, que é aquele modo que eu esqueci o nome dele, mas é que ele simula... Akira Kurosawa. É o que ele simula os filmes antigos de samurai, né? Então você tem aquele filtro preto e branco, as falas em japonês. É uma outra vibe, mas tem também pra galera que curte isso escolher logo no começo. É bem legal mesmo. E, Agazo, da outra vez que a gente gravou com você, a gente já tava nesse período de pandemia, a gente já tava todo mundo se isolando. Como é que estão as coisas aí, cara? Você continua em casa, tá tranquilo? Como é que tá sendo? Continua em casa, respeitando, né? Até porque eu sou grupo de risco, então tem que ficar ligado. A minha esposa tá grávida, então ela é grupo de risco também, então a gente tem que ficar bastante ligado nisso, né? Inclusive, pra você ter ideia, eu nem cortei cabelo. Eu falei, só vou cortar cabelo agora quando tiver uma vacina. Cara, tá certo. Olha, eu fui cortar o cabelo em casa e não recomendo, tá? Eu cortei em casa também, até que ficou direitinho. Ficou bom. Se você tá dizendo... Poxa, minha namorada disse que tá bonito, cara. Eu acredito nela. Ah, então é o que importa. Mas olha, gente, o Agazo já conhece as regras aqui do Final Level Cast. Ele sabe que aqui a gente sempre, além de falar sobre os jogos, fazer as nossas análises, as nossas indicações, a gente também faz aqui um minigame super especial que a gente desafia os nossos convidados aqui com jogos de perguntas e respostas. E hoje não será diferente. Da outra vez o Agazo jogou contra o Micali e hoje o Agazo vai enfrentar o nosso querido Coelho. Eita! Eu já tava suspeitando. Quando você não me manda a pauta do minigame, eu já tô esperto, entendeu? Então, o minigame, cara, foi um minigame
minigame bem especial, mas antes de eu falar sobre o que é o minigame, eu vou falar sobre quem ganha o minigame e o que leva pra casa. Beleza. Melhor, Coelho, fala você, apesar de não saber o que é o minigame, porque não contei pra ele, ele sabe do que a gente tá falando, Coelho. Conta aí pro Agazo. Essa é a parte que eu tenho mais orgulho, cara. O minigame, Agazo, pra você que não está sabendo, se você ganhar, você vai levar de presente um microfone quadcast da HyperX, cara. Aí, ó, presentaço da HyperX sim, hein? e do Final Level pra você, ó. Show de bola. Agora eu só preciso ganhar. Tem que ganhar. É, exatamente. Não vai comemorando, não. Porque o histórico do Final Level Cast aqui dos minigames é que eu sempre ganho todas as partidas, né, Dan? Oh, com certeza. Mais ou menos. Sempre tem uma primeira vez. Ganha muito, Coelho, você não faz ideia. Mas olha, se você ganhar, cara, ou se o Coelho ganhar, né, vamos ver o que vai acontecer. Leva esse microfone aqui. A gente tá gravando com esse microfone agora, né? Eu tô gravando aqui, o Coelho também tem um na casa dele. A Márcia, que hoje não está aqui conosco, Márcia Effect, nossa querida Trostes, também tem um. Nós não temos queixas, nós amamos esse microfone. Minha voz fica até mais bonita quando eu me escuto, eu acho que não sou eu falando assim. Eu tô um pouco intimidado agora, mas vamos lá. Eu sempre gravo pro meu canal, né, usando às vezes o microfone da câmera e o microfone da HyperX. E a diferença é absurda, cara. Esse microfone é bom mesmo. Mas vamos pro minigame, vamos lá. Bora. É o seguinte, eu vou explicar as regras pra vocês. É muito simples. O nome do minigame é ninja ou samurai. E é o seguinte, eu vou dar um nome pra vocês e vocês vão ter que me dizer se esse nome, que é um nome de uma figura histórica do Japão, é um ninja ou é um samurai. Eu sei tudo sobre o Japão, então tá tranquilo. Vai ter sobrenome também? Tem que ter sobrenome? Não, é nome e sobrenome. Ah, então talvez dê pra gente ter mais ou menos uma ideia. Óbvio que não dá pra saber, porque é tudo japonês. Mas tem umas famílias famosas. Mas você fala assim, Sim, por exemplo, Naruto é samurai. Tá sabendo legal. Mas então, vamos lá. A primeira pergunta vai ser direto pro Agazo, nosso convidado. Toca o bongo aí, editor. Honda Tadakatsu. Tadakatsu, não sei. É ninja ou é samurai? Samurai, com certeza. Samurai Honda Tadakatsu. Sim. Acertou, cara. Sério? É samurai. Yes! Olha só, o Honda Tadagatsu, eu não sei se eu tô falando certo, então vocês me corrijam, ou ele pode me corrigir. Ele foi um general japonês do período Sengoku. Sério? No início do período Edo, que serviu ao Ieyasu Tokugawa. Ele era intitulado como um dos 4 reis celestiais de Tokugawa e ficou conhecido como o guerreiro que superou a própria morte. Caramba, que da hora. Maneiro. Você viu que você chutar com convicção pode dar certo, né? É verdade, o negócio é fechar o olho e falar, né? Sim. E aí perguntar, tem certeza absoluta. Essa é sempre minha técnica, Gazo. É exatamente assim. Você não pode deixar as pessoas saberem que você não sabe, entendeu? Tem que passar confiança, né? Sim, com certeza. Se me falasse Honda, eu ia falar que era o lutador de sumô do Street Fighter. Ainda bem que foi pra Gazo essa. Vamos lá, Coelho. Segundo nome pra você é Ishikawa Goemon. É samurai ou é ninja? É um anime isso, cara. Goemon, pô. É mesmo? Eu não sei. Ishikawa Goemon vai ser um ninja. Esse cara é um ninja muito famoso de uma cidade chamada Furukawa. Caramba. Beleza. Cara, tirando essa segunda parte, você acertou, cara. Yes! Olha só que legal, cara. O Ishikawa Goemon, ele era um fora da lei, que é uma lenda no Japão, porque ele era conhecido como o Robin Hood japonês. Que isso? Porque era um cara que roubava dos clãs ricos, assim, pra poder dar pros bandidos e pras pessoas mais pobres. Caraca, que loucura, cara. Que da Que hora. loucura, né? Final Level Cast é cultura aqui, cara. Talvez o game, né, do Goemon seja inspirado nisso. É. Você é um ninjinha no jogo, né? Então, só pode ser isso. Aí, ó. Conhecimento gamer te ajuda a ganhar microfone da HyperX, tá vendo? E tem muito jogo que a gente não sabe, mas que foi inspirado em alguma lenda, alguma coisa antiga, né? Algum livro que fala, então pode ser mesmo. É verdade. Mas vamos lá, Gazo. Terceiro nome pra você. Oda Nobunaga. É samurai ou é ninja? Nobunaga tá com cara de ser ninja, hein? Será? Essa vai acertar, hein? É ninja ou é samurai? É ninja. Errou, cara. É samurai. Mas Nobunaga tem nome de ninja, assim. Você fala em Nobunaga, você pensa que é uma shuriken tampando assim e tal. Eu ia chutar ninja também, confesso. Olha só, ele é considerado um dos personagens mais brutais do período do Sengoku. Se eu não me engano, o Sengoku foi uma das ditaduras do Japão medieval. Ao contrário de seu pai, ele era um guerreiro de menor importância na província de Owari, mas Nobugawa teve a audácia de conquistar boa parte do Japão até ser assassinado em 1582. Eu ouso dizer que se ele fosse ninja, ele não teria sido assassinado em 1582. Escolheu o caminho errado, né? Exatamente. Mas beleza, vamos lá, vamos ver. Coelho, se você tá sabendo legal. Vamos ver se eu tô afiado hoje. Ieyasu Tokugawa. É samurai
ou é ninja? Ieyasu Tokugawa, esse vai ser samurai, cara. Samurai? Tokugawa vai ser samurai. Tem certeza? Absoluta. Acertou, samurai, cara. Moleque. Olha aí. Cara, sabe por que eu chutei essa? Tokugawa, se não me engano, é o nome de uma região lá no Japão. E como tiveram muitos shoguns, e os shoguns são justamente os militares samurais de alto escalão, né? E tem muitas coisas que são em homenagem ao nome deles. Então, sei lá, chutei. Você acertou e é mais ou menos isso mesmo, cara. Eu chutaria samurai nessa também. Esse aí é samurai, ele foi um dos... De fato, ele foi o primeiro shogun a instaurar o shogunato no Japão, né? Olha só, acertei então, olha aí. Tá vendo só? Mas vamos lá. Vamos lá. Agora o Agaso não pode errar, hein? Ai, meu Deus, vamos Senão lá. complicou. Senão o quadcast é meu. Não. Senão complicou. Esse nome é famoso, hein? Esse nome é bem famoso. Ih, vou errar. Hattori Hanzo. Hattori Hanzo. É ninja ou é samurai? Eu sei que tem a espada do Hattori Hanzo. O problema é que eu não sei se ele é ninja ou samurai. É verdade. Mas eu vou dizer que ele é samurai. Samurai? É. Cara, errou ele. Onde que eu tô pensando assim, eu falei que é samurai. Sabe o que eu pensei? A espada de Hattori Hanzo do Samurai X. Não, Hattori Hanzo é do Kill Bill, cara. É a espada de Hattori Hanzo. Verdade. A espada dele é famosa não só no Kill Bill, ou não? Eu acho que no Samurai X é Hattori Hanzo também. Eu não tenho certeza agora. Cara, o Hanzo é o ninja de Overwatch, pô. É verdade. Inspirado sim, verdade. O Hattori Hanzo, ele é um dos ninjas mais famosos na história japonesa. E ele tem uma coisa interessante, foi que, tipo assim, quando ele morreu, o cara que tomou o lugar dele de líder no clã dos ninjas assumiu o nome dele. Então, existe a tradição no clã do Hanzo que o Hanzo era imortal. Porque ele morria, mas ele era substituído por outra pessoa, mascarada e pelo mesmo nome, entendeu? Da hora. Muito louco, né? Se ele fosse samurai, ele tava vivo até hoje. É verdade, tá vendo? Deu mole aí. E eu teria ganho esse desafio. Não, mas olha só, a gente tem uma última pergunta aqui. Ela vai pro coelho. Ok. Ai. Pro coelho ela vale 1 ponto. Mas se o coelho errar, aí a gente dá 1 milhão de pontos pro Agaso. Nossa, isso, cara? boa. Finalmente essa regra vai funcionar ao meu favor. Olha só, eu vou fazer aqui um Edo Tensei, chamar o Hattori Hanzo aqui com o meu jutsu pra me defender dessa injustiça aí, beleza? Vamos lá então, coelho. É ninja ou é samurai? Vamos nessa. Minamoto Tametomo. Minamoto Tametomo? Minamoto Tametomo. Meu Deus do céu. Samurai ou é ninja? Cara, vai ser samurai. Eu vou levar esse quadcast hoje, vocês vão ver só. Tem certeza? Absoluta, acertei. Essa aqui é minha. É samurai, cara. Acertou. Não pode Pra ser. tristeza do nosso Agaso. O Tametomo, ele inclusive é citado no jogo, no nosso querido Ghost of Tsushima, como o cara que derrubou um barco com uma flecha só. Sim. Eu lembro do cara que derrubou o barco com uma flecha só. Não lembrava que era o Tametomo. Bom, o Coelho acertou aqui todas as perguntas. Não, tô recebendo aqui, já chegou na minha casa aqui o quadcast, estou muito feliz com Agora isso. o Coelho vai poder gravar com 2 podcasts, né? Tipo, vai fazer Exatamente. Aí sim. ASMR, né? Nossa, que é isso? O que tá acontecendo aqui? Que isso, cara? Passou um cara de preto aqui, de repente desapareceu. Cadê meu microfone, Dan? Você não contava com os ninjas em nome de Agaso pra roubar o Olha podcast só. e levar pra ele, cara. Isso tudo foi uma arapuca. Caraca, não é possível, cara. Aquele barulho de bomba de fumaça que aconteceu ali aqui agora. Tá vendo? Eu tenho meus meios ardilosos. Agaso, aqui no Final Level Cast a gente não tem muitas regras, né? Então, assim, às vezes o cara que ganha é o que leva o prêmio e às vezes o que perde é o que leva o prêmio. Ah, show de bola. E hoje, assumindo aqui a temática de ninja e tal, parece que Coelho deu mole. Muito bom. Perdeu o podcast. E você é o vencedor, cara. Parabéns. Yes, aí sim. Olha só, eu vou ter que aceitar a superioridade da sua força militar, Agaso. Parabéns. Muito obrigado. Eu estive tramando isso secretamente aqui. Não, muito obrigado. Isso não foi combinado, gente. Isso tudo foi aqui improvisado. E parabéns, Agaso, pelo podcast da HyperX, cara. Vai ajudar muito nas suas produções. Não sei se você já conhece esse microfone, mas ele é muito maneiro. Conheço, sim. É bem bacana, cara. E é isso. Coelho, parabéns por saber muito sobre samurais, porque acho que todas que você acertou eram samurais, eu acho. Caraca, sério? Ah, não. O primeiro era ninja. O primeiro era ninja. Era ninja. Aqueles caras, eu vou chutar sempre a mesma escolha que eu vou acertar pelo menos 50%. Cara, né? mas eu vou falar, essa do Goemon tem o Mystical Ninja Goemon, que é o joguinho, cara. é o joguinho. Tem. Mas tá bom, é isso aí. Vamos falar sobre Ghost of Tsushima, né? Vamos nessa? Vamos. Vambora.
Ghost of Tsushima, cara, é um dos jogos mais esperados do ano pro PlayStation 4. Era o meu jogo mais esperado, cara. Eu tava ansiosíssimo pra poder retornar, cara, ao Japão e um setting tão bem feito, porque a Sony hypou enormemente esse jogo, né? E antes da gente começar a falar sobre ele, né, vamos falar sobre do que se trata. A história do jogo é muito interessante. Ela se passa em Tsushima, que é uma ilha longe da mainland do Japão. Porque o Japão, ele tem a mainland, que é aquela ilha, aquela tripinha comprida, né? Gostei da descrição. Tripinha comprida. E Tsushima, ela é uma ilha que fica no sul ao leste, né, da mainland ali no Japão. E a história se passa quando os mongóis invadiram Tsushima. Então, eles invadiram aquele território japonês, eles mataram muita gente, eles conquistaram muitas daquelas regiões e você inicia o jogo já no meio de uma batalha, né? Você já tá ali em cima do cavalo, tá acontecendo aquela guerra, um monte de gente morrendo e você ali tentando fazer parte daquilo tudo. É verdade, o jogo começa nesse confronto, né, dos mongóis. Agora sim, eu só vou discordar do Coelho sobre uma questão assim. Eu gosto do background, que dá todo esse ar, essa coisa pro jogo, mas eu acho a história do jogo em si um dos pontos mais fracos, assim. Eu já vou soltar essa aqui logo de cara. Já chegou da inovadora. Assim como o Coelho, eu tava esperando muito por esse jogo. Eu gosto muito da temática, é uma parada que eu curto muito, eu sou carente desse tipo de jogo. Tipo, a gente teve o Sekiro há pouco tempo, mas o Sekiro não é muito o meu estilo de jogo, assim, porque ele é muito difícil e eu sou muito burro. Então eu gosto de um jogo um pouquinho mais fácil. Mesmo assim, eu gostei do Sekiro, joguei bastante. Não, Sekiro é excelente. É um jogaço, com certeza, não tô criticando, não. Eu tô me criticando. Sim. Enfim, eu tava super hypado, assim, eu confesso que eu me decepcionei com algumas coisas, a gente vai falar aqui ao longo do episódio, mas, Agaso, você tava hypado? Esse era um jogo que você esperava, assim, muito? Ou não? Era só mais um game pra você jogar? Então, sim e não, né? Porque, assim, quando eu vi pela primeira vez, eu achei que fosse uma coisa que o jogo não é. Eu achei que ia ser mais um Souls-like, porque eu até cheguei a confundir o Sekiro com Ghost of Tsushima, né? Porque, poxa, 2 jogos com a temática meio parecida, né? Meio que vão lançar aí próximos e tal. Não sabia qual que era qual por um tempo. Mas, assim, eu gosto dessa questão de samurai e quando eu já decido que eu vou jogar um jogo, eu não fico vendo muita coisa do processo de marketing do jogo, sabe? Porque a partir do momento que eu já decidi, eu falo, quero jogar esse jogo, eu quero esperar ele chegar pra jogar. E aí eu só esperei, né? Ele teve alguns adiamentos e tal, mas esperei com cautela. Justo. Cara, eu vou falar, já que a gente tá falando de decepção, eu vou tentar não deixar o tom aqui do podcast num tom negativo, porque assim, eu gostei do game. Eu gostei também. Eu gostei do game, mas eu também me decepcionei muito, porque a expectativa que eu tinha é que ele ia ser um jogo muito inovador, e a gente vai entrar nos detalhes de como funciona a gameplay dele aqui, porque o marketing que a Sony fez, cara, com aqueles visuais, ele parecia ser tipo uma coisa completamente diferente do que a gente já tinha visto na indústria, pelo menos é a impressão que passou pra mim. E no fim das contas, não é. Então eu caí um pouco do cavalo. Só que é um jogo bom, então eu também me decepcionei um pouquinho, mas Dan, pô, vai falar que a história é ruim, cara? As side quests tem umas tramas que são muito legais, cara, são as coisas que mais me cativaram no jogo, cara. Ah, cara. As side quests, pô, tem umas coisas que são muito legais, cara. Eu não acho, cara. Eu acho as sidequests bem fraquinhas. Eu acho. Hoje vai ser mais um daqueles Final Level Cast cheio de embates. Polêmicas. É o que eu acho o seguinte, assim, eu me lembro, diferente do Agaso, eu acompanhei bastante, assim, o material de divulgação. Inclusive, teve uma conferência da Sony que eles mostraram Ghost of Tsushima. Sim. Foi a última que eles fizeram isso, que eles mostraram Ghost of Tsushima pela última vez antes de lançar, né? E eu lembro que eu não gostei muito do gráfico dos personagens, assim, sabe? Eu vi, assim, achei meio bonecão. E o cenário sempre lindo, sempre maravilhoso. E aí, caiu um pouco essa coisa de, pô, me senti enganado. Eu não me senti enganado. Pelo contrário, quando eu parei pra rever os trailers, depois de jogar, eu vi que no fim das contas era mais ou menos aquilo. É um cenário muito bonito, ele faz jus à temática, ele faz jus à trama, você realmente se sente no Japão medieval, aquela coisa, a troca de roupinha, tudo, pô, é muito legal, isso é 10. Mas eu acho os personagens parecem aqueles NPCs aleatórios de Assassin's Creed, sabe qual é? Que não tem muita alma ali, o carinha vendedor que fala com você, não sei o que, a menina que foi sequestrada na rua, não sei o que lá, tudo meio, tá legal. Não vou dizer que eu tô decepcionado, porque acho que no fim das contas eu esperava mais ou menos isso, entendeu? Agaso, você achou o jogo bonito? Nossa, maravilhoso. É só um adendo, eu gostei do jogo, tá? Eu tenho algumas ressalvas com algumas coisas dentro do jogo, mas no geral, eu acho que é uma experiência proveitosa, sabe? Se você gosta de samurai, se você gosta de Japão, se você gosta dos Assassin's Creed mais antigos, porque ele tem um pouco de Assassin's Creed pra fazer uma analogia com um jogo que a galera já jogou e já conhece. Bastante, eu diria, bastante. E assim, eu concordo que a história principal, ela tem algumas coisas, a gente vai falar mais pra frente, e tem algumas coisas na própria gameplay, né? As side missions, eu concordo desse fato de os NPCs secundários serem meio mais ou menos, né? Assim, qualquer coisa, a gente não se preocupa muito
com eles e tal. Mas no geral, eu gostei. Foi uma experiência positiva. Eu terminei de jogar e eu quero entrar no jogo pra jogar um pouquinho mais. Isso normalmente não acontece. Eu considero que foi bacana. Acho o jogo visualmente uma das coisas mais bonitas que eu já vi, né? Assim, os cenários, eles são agradáveis de você olhar pra eles, de você estar naqueles cenários, você cavalgar e você se surpreende com, aqui tem flores, aqui tem um pântano, aqui tem uma montanha, e aquilo aumenta ainda mais porque você tem as variações climáticas. Então, assim, às vezes chove, às vezes dá uma neblina, às vezes tá de noite, às vezes tá de dia, e você vai num lugar, ele tá diferente de acordo com o clima que tá ali. Então, assim, nisso eu acho que os caras mandaram super bem, né? Se não me engano, eles foram na ilha de Tsushima pra fazer escaneamento da vegetação lá pra trazer pro jogo. Isso é irado. Sim, sim. Isso é irado. Ficou muito agradável, né? E o modo fotografia é a cereja do bolo dessa beleza visual que o jogo traz pra gente, né? É um jogo que é muito contemplativo também. É, bastante. Ele pega esse lado contemplativo do japonês em si, né? Ele incorpora isso em algumas partes da história, incorpora isso em alguns momentos da gameplay. Eu acho que o próprio visual dele é meio que quase que terapêutico. Cara, o visual desse jogo, pra mim, ele é ao mesmo tempo muito polido e ao mesmo tempo falta polimento. É muito estranho. O Dan sabe o hype que eu fiquei quando eu comecei a jogar, cara. Sim. As primeiras horas, a abertura do jogo ali, caraca, aquilo ali foi tipo coisa mais incrível que eu já tinha jogado no PlayStation 4. Eu fiquei com um hype gigantesco. Você entra naquele universo, aquela guerra acontecendo e o zoom que dá no rosto das pessoas, que dá pra ver o suor passando, as expressões que eles fazem, a iluminação, cara, que te coloca naquele ambiente. Mas não só isso, mas o jogo de câmera e a sonorização que traz aquela experiência cinematográfica, sabe? E o jogo te tacar diretamente no meio da gameplay. Sim. Ele não te dá tutorial. Tudo isso vem um pouco depois e de uma forma muito natural. Aquilo ali me impressiona demais. O visual absolutamente incrível. E é tudo impecável. Eu acho muito legal que, tipo, essa coisa que você falou, né, do visual e tal, você se sentir ali, eles trabalharam isso muito bem, assim. Eu acho que é contemplativo, como o Agasso falou, e tem a coisa do Japão ali, você de fato se sente na parada, sabe? Ele é um jogo realmente muito bonito em termos de cenário. Eu mantenho a minha opinião de que eu acho os bonecos bem mais ou menos, mas eu acho o cenário impecável, assim. E eu acho que essas inspirações culturais, como o Agasso falou lá no iniciozinho do cast, né, que tem o modo do Kurosawa, que inclusive o nome do modo é isso mesmo, né? É Kurosawa, né? Pra quem tá ouvindo a gente e não conhece, ele é considerado um diretor lendário do cinema japonês. Ele dirigiu grande parte dos filmes de samurai mais famosos do Japão, e toda a fotografia do filme dele você detecta no jogo. Os confrontos dos filmes de samurai clássicos do Japão, você detecta no jogo. Quando tem um combate contra um NPC, quando tem um diálogo que é simples às vezes, tem um momento que eu achei muito bonito, que é mais ou menos no início do jogo, que é quando você tá fazendo uma quest com aquela Masako. Ela fala que ela costumava sentar num lugar ali com os filhos dela pra tocar música e eles ficarem apreciando ali o momento. E aí o seu personagem vai, senta ali e toca uma flauta com ela, tipo, já que ela não tem mais o filho. A fotografia dessa cena, pra quem já viu os filmes samurais clássicos, é um filme de samurai ali, sabe? Eles conseguiram pegar esse fator cultural, né, dos filmes e realmente, né, os devs falaram isso em entrevistas, em comentários e tal, que eles tentaram trazer, e no próprio jogo, se eu não me engano, nos créditos, eu não lembro agora, tem uma coisa que eles falam isso, né, de que esse jogo é uma homenagem a esses filmes de samurai e tal. Sim, isso é muito legal porque ao mesmo tempo que serve como inspiração, serve como homenagem também, né? Então, Sim. A gente vê as mídias se influenciando. É como se fosse uma grande homenagem dos desenvolvedores ao Japão em si e ao cinema samurai japonês. Esse é um jogo inspirado em fatos reais, mas ele teve aí uma licença poética muito grande, né? Personagens diferentes e tal, mas ele coloca alguns acontecimentos reais dentro da história. Eu tava analisando isso um pouco antes da gente gravar, porque eu falei, poxa, eu gostei desse jogo, eu quero saber um pouco mais sobre o que é real, o que não é, né? Eles conseguiram homenagear o cinema, fazer uma história genuinamente de samurai, que levasse em consideração alguns fatos históricos também, dando um pouco mais de uma camada de realismo, se a gente pode dizer isso, dentro desse jogo. Inclusive a gente falou no minigame, né, sobre um personagem que ele é citado no jogo, né, que é uma lenda real do Japão, digamos assim, né, é uma lenda que realmente é contada lá e é visto na história e tudo mais. O que acontece, a história é verdadeira, né, os personagens é que não são reais, exceto por algumas missões, onde você participa com personagens históricos de verdade, inclusive em algumas memórias, né, isso acontece também, é bem legal. Cara, eu estudei cinema japonês durante 6 meses, em 2010, e eu estudei muito dos filmes do Kurosawa, e é, tipo, identificável quando você vê as próprias formas com que eles utilizam as câmeras e os
takes, cara. E o Kurosawa Mode não é uma forma que as pessoas vão experienciar o game de verdade, porque você vai querer jogar colorido. Mas é uma homenagem muito legal a todo o material de base que eles utilizaram pra poder criar o jogo, sabe? Isso que é legal. Eu acho que vale a pena de você jogar se você tiver na pilha de jogar pela segunda vez, sabe? Aí você ativa o modo pra você viver essa experiência mesmo. Mas sabe uma coisa que dá pra fazer no jogo? Tem uns momentos de... Já entrando um pouquinho aqui no combate também, tem umas situações no jogo que você tem uns desafios específicos contra alguns samurais, né? Tipo, confronto no lugar tal, por exemplo. Isso é bem legal. Aí você tá lá na área do pântano, você encontra um samurai e aí é como se fosse uma boss fight, né? E isso é uma coisa que é da cultura japonesa, né? Se você for ler histórias sobre o Musashi, por exemplo, né? Que é... Falei certo com ele, Musashi? 10 de 10, já pode morar no Japão. Tá vendo só? Tô japonês pra caraca aqui. Mas então, se você for ler a história do Musashi, né? Você vê que ele foi um peregrino, o mais famoso do Japão, considerado uma lenda, um herói e tal, uma estátua dele, o caramba. Ele viajou o Japão fazendo esses duelos, né? Ele ia nos dojos, ele ia em lugares específicos, ele duelava contra outros samurais pra poder fazer o seu nome. E isso faz parte da evolução do jogo também. Eles pegaram essa coisa do Musashi, que não era o único que fazia essa peregrinação pra crescer como samurai, e eles transformaram isso naquela coisa da lenda, né? Conforme você vai progredindo, conforme você vai fazendo coisas no jogo, tem um momento, por exemplo, que você acende um farol e aquilo traz esperança pro povo, então é o aumento da sua lenda, você se torna mais famoso, né? Consequentemente subindo de nível e consequentemente ficando mais forte, né? Isso é muito legal, assim, eles pegaram realmente essa coisa da cultura, inseriram isso no combate, e o que eu falei, quando você enfrenta um personagem específico, você pode pausar o jogo, ir lá e colocar o Kurosawa Mode. Quando você entrar nos combates, se você quiser que os combates sejam na pegada dos filmes de samurai, você consegue fazer isso só nos combates, sabe? Isso é maneiro. Eu fiz isso uma vez e é bem legal. Assim. Show de bola. Isso é bem bacana. Inclusive, falando do combate, cara, eu acho que esse é o ponto mais alto do jogo pra mim. É muito divertido. Ao longo do jogo, você não ganha level, né? Você não passa de nível. O que você faz é ir completando diferentes missões, sejam elas as missões principais ou as missões secundárias, que vão te dando uma série de pontos pra você evoluir, sejam os seus ataques ou as instâncias, né? Porque ao longo da sua evolução no jogo, o seu personagem, ele aprende a segurar a espada, né? Instâncias diferentes pra derrotar diferentes tipos de oponentes, né? Assim como na sensação que eu tenho jogando, por exemplo, Monster Hunter, que é um jogo focado em combate, você se sente um jogador melhor à medida que você vai aprendendo as diferentes mecânicas que você vai ganhando ao longo do jogo. É verdade. Os combates mais na frente no jogo, se você não souber rapidamente trocar as instâncias pra combater vários inimigos ao mesmo tempo, você vai ser derrotado. Sim. Muita gente comparou com Assassin's Creed, mas o combate é muito mais elaborado do que num jogo de Assassin's Creed. Você é cercado por várias pessoas que muitas vezes tem uma lança, ou tem uma espada, ou tem uma espada em escudo, ou é um cara grandão, e eles vão meio que te atacando alternadamente, às vezes ao mesmo tempo, e você tem que reagir de forma diferente a cada tipo de ataque diferente, seja esquivando, seja dando parry no ataque de alguém. Cada uma das mecânicas de combate que você vai pegando à medida que você vai evoluindo, ela vai te dando mais opções pra você combater os oponentes, e é muito divertida a mecânica de combate desse jogo. Eu vou jogar uma pergunta aqui, vou passar ela até pro Agazo, cara. Uma coisa que é uma característica do jogo, isso que o Coelho falou, que você tem muitas opções, e o jogo usou isso como mecânica. Quando você, em determinadas situações, você pode optar por jogar no stealth, pegar os seus inimigos um a um, ir matando, se escondendo na grama, subindo não sei onde, ou você pode desafiar pro confronto, e ir na honra, né? Enfrentar um por um. Ao longo do jogo, Agazo, você foi mais no stealth ou você curtiu mais ir no confronto? Eu sou o tipo de cara que evita o stealth sempre que possível, sabe? Jogo que é full stealth pra mim é um problema porque eu fico com um sentimento assim de, meu Deus, eu tenho que ficar escondido aqui esperando esse cara passar aqui, eu quero ir e já enfrentar. Então eu achei muito legal essa mecânica do confronto, porque ela tem super a ver com a história do jogo, com o fato da honra samurai. A gente tá sendo relembrado o tempo todo de que o samurai enfrenta as coisas honradamente, né? A gente pode até falar um pouquinho disso depois, do que eles veem como honra e tal, mas essa mecânica, pra quem tá ouvindo a gente e não viu, é assim, você chega num acampamento, e o acampamento tá lá com os caras vigiando e tudo mais, e você pode simplesmente apertar o botão pra cima pra chamar pra um confronto. Então seu samurai, ele vai chegar gritando, manda o seu cara mais forte aí. E aí você vai ter um breve confronto com ele, e é obviamente que todo mundo vai saber que você tá ali, então você vai chamar todo mundo pra brigar com você depois. Mas esse seria o jeito samurai, de enfrentar as coisas de peito aberto. É, né? Porque é com honra, né? Você respeita o seu inimigo. E assim, a própria lógica dos samurais naquela época é como se fosse o senhor feudal aqui pra gente, né? Então eles tinham um terreno e um território onde eles tinham que dar conta dos impostos ali e da ordem. Então eles tinham que garantir a ordem. Existiam muitos ladrões ali que usavam de meios escusos e de
qualquer coisa e eles tinham que garantir uma ordem social. Por isso eles tinham um código de honra e de moral muito forte que impedia que eles atacassem por trás ou que fizessem algo que não fosse à luz do dia para que todo mundo veja. Então eles precisavam ir pra cima dos inimigos para poder mostrar que ele tinha honra, coragem e todas aquelas coisas que o samurai tinha que ter e que era de fato o cara ali daquela região, né? O chefe da região, não só porque ele tinha esse título, mas porque ele tinha o mérito também. Ele tinha as habilidades, ele era treinado com espadas e tal. Então o jogo incorpora isso muito bem nas suas mecânicas, né? Que são muito polidas e isso é muito legal, né? Porque é um jogo de combate rápido, de você desviar. Eu me senti o tempo todo no controle. Então assim, às vezes eu ia no stealth e é um problema que eu tenho com o jogo, é que assim, um jogo de stealth, ele precisa ter inimigos inteligentes. E é até cruel eu dizer isso, né? Mas saindo de um The Last of Us 2 que tem isso super polido, que os caras fizeram disso uma das bases do jogo, e chegando nesse jogo, a gente volta alguns anos aí nos conceitos de stealth. Então os inimigos, eles são meio burrinhos e eles têm uma parede invisível que se você chega, é descoberto e sai correndo, eles vão te seguir até determinado ponto, depois eles vão simplesmente esquecer que você existe e voltar para a posição inicial deles. Então você pode abusar muito disso no stealth, e eu não sentia no controle quando eu tava no stealth, sabe? Algumas missões são obrigatoriamente stealth, então você tem que fazer ela em stealth, mas sempre que não era obrigatório, eu ia no confronto, eu tentava ir no stealth pra ver até onde ia, mas sem muita preocupação, sabe? Tipo assim, eu vou chegar aqui no stealth, vou matar um, matar outro, se me verem, aí eu começo a brigar com todo mundo. Até porque eu achei mais divertido. Você falou sobre o polimento do combate, assim. Eu acho que o combate franco, ele é muito bem feito. Briga de espada, parry, da esquiva, é tudo muito legal. Isso que o Coelho falou um pouco antes também, né? Sobre a gente ter uma gama de habilidades e você ter que usar essa gama de habilidades pra você poder se dar bem no combate. Isso tudo é muito maneiro. Ele é muito legal, a premissa dele é ótima, ele funciona na maior parte do tempo. Mas, por exemplo, tem situações que, assim, se você não tem, por exemplo, um refém que você não pode deixar morrer, você consegue ignorar o stealth e fazer a missão inteira na porradaria. Não importa quanto inimigo tenha pra você enfrentar. Você consegue. Principalmente porque, como você vai ganhando mais habilidades, você aprende o kunai, você aprende aquela bomba que faz aquela luz. E, cara, isso é fatal, assim. Contra a maioria dos inimigos comuns, é fatal. Sim. Você joga o kunai e o cara já fica tonto. Aí tu parte pra cima, mata uns 2 ali fácil. E você vai matando. Então, assim, às vezes o jogo fala, vamos entrar num lugar tal, sem que ninguém veja a gente, pra chegar no ponto tal ali dentro do castelo, dentro do esconderijo, sei lá o quê. E aí você vai no stealth no início, mas se depois te acharem, mano, aí tu vai, aquele meme lá do Metal Gear maluco lá. Aquele que eles falam que não vai ter ninguém pra te ver se não tiver ninguém pra te ver. Exatamente. E aí os caras com aquele monte de corpo empilhado, assim, né? Mas assim, em alguns momentos é obrigatório você ir em stealth, né? Em alguns momentos ele sugere, tipo, a gente não pode ser visto e tal. Mas algumas das missões, se você for descoberto, aparece, você foi descoberto. Aí volta no checkpoint. Mas né? são das missões principais, principalmente. Isso, assim. isso. Nas secundárias você acaba meio que... Tem a opção, tipo assim, existe a liberdade de jogabilidade ali, você pode escolher a forma que você vai jogar, isso é legal, eu acho isso, super maneiro. Mas no fim das contas, você consegue resolver a maioria das coisas da forma que você quiser. Sim, tipo assim, sim. tá falando pra ser no stealth, mas dane-se, eu vou ir pra cima mesmo. Cara, essa mecânica de stealth eu acho um pouco problemática. Tipo, muita gente vai gostar, principalmente a galera que gostava de Tenchu, eu acho que tem bastante a ver com isso. Que você vai andando em cima dos telhados e vai se esgueirando, né? Aí você atira com um arco e flecha de longe em alguém. E aí quando você chega perto, você dá tipo aquela facadinha nas costas do cara pra derrotar ele sem ninguém ouvir e tal. E você vai evoluindo essas mecânicas. Só que, primeiro, o jogo ele se vende como um jogo de samurai. E isso é meio que uma mecânica de ninja, não de samurai. Tem uma explicação. Não, ele se vende como os dois, na verdade, né? Não, é jogo de samurai, pô. É Kira Kurosawa, Não, tá sim, ligado? mas se você reparar, tem uma explicação pro stealth tá ali. Ele não é gratuito. Tem. Nesse caso, eu acho que até a explicação é bem legal, assim, sabe? Até faz parte do desenrolar da história. Isso é verdade. Inclusive é um dos dramas dele, né? Porque ele foi criado como um samurai e ele tem a honra dele, e a hora que ele se vê obrigado, né, inclusive por uma das personagens, e por causa da situação que é tão perigosa dos mongóis estarem ali e estarem degolando todo mundo, ele se vê obrigado a atacar de noite, sem honra. E pra galera que tá ouvindo a gente, isso não é spoiler. É bem no começo do jogo que isso acontece. Isso não é spoiler. E essa questão de questionar a própria honra é o jogo inteiro, assim. Isso é uma tônica da história, sim, né, na verdade. Isso faz parte da construção do Jin, né, que é o personagem principal. Sim. Ele tem essa coisa do, vamos dizer assim, o lado negro da força, né? Tentando ele a sair do caminho do guerreiro, né, do caminho do samurai. Isso é um questionamento legal, eu acho que isso engrandece o personagem, foi uma coisa que eu achei interessante. Eu acho que o jogo, ele bota essas duas coisas mesmo, assim, tipo... E assim, uma coisa que eu gostei é que nada no jogo é gratuito, assim. Nem o vento que você usa pra te guiar, ele tá ali à toa. Se você reparar, bem no começo eles
explicam o que é o vento ali, eles dão um significado pra aquele vento, né? Eles falam, é o seu pai que tá com você o tempo todo. Então, assim, é como se você estivesse sendo guiado pelo espírito da sua família, sabe? Então, assim, nesse quesito, o stealth, a mecânica do vento, todas as mecânicas que eles colocam no jogo, eles fazem questão de dar uma explicação pra ela, né? Então, assim, por mais que seja um jogo de samurai, tem a ver, assim, sabe? É porque tem essa coisa da espiritualização, que é uma coisa muito oriental, né, cara? Eles souberam colocar isso, assim, espiritualidade, né? Eu falei espiritualização. A espiritualidade que, inclusive, é bastante importante na parte de exploração do game. Mas eu tenho um outro contexto, cara, em relação a essa coisa do vento, tá? É o espírito do pai dele, mas não só isso. Pra quem não sabe, quando você fala kamikaze, né, os famosos kamikazes, esse nome dessas pessoas que jogavam um avião lá em cima dos barcos pra conseguir derrubar, como o último suspiro de vida na guerra ali, kami é Deus e kaze é vento. E muitas invasões que o Japão sofreu ao longo dos anos, porque ele era uma ilha completamente fechada ao mundo exterior, o que salvou eles foram tipo tornados e tempestades que derrubavam os navios que estavam invadindo o Japão. Então, eles acreditam nessa coisa da proteção do vento, que é o vento de Deus, por isso que se chama kamikaze, entendeu? Interessante isso, né? É legal mesmo. E é legal porque o jogo, ele incorpora esses elementos todos, né? Outra explicação que faz total sentido também, né? E que tá inserida dentro da cultura japonesa e dentro de todo esse processo histórico que a gente vê ali dentro do jogo. Sim. Pois é. Eu queria falar um pouquinho, cara, da exploração do jogo. Posso, Dan? Rapidinho? Claro, aliás, eu acho que o vento tá levando a gente pra isso, na verdade. O vento levou. Cara, eu tava falando, tipo, que eu achava as mecânicas de stealth um pouco ruins. Eu não gosto muito da própria mecânica de atirar com o arco e flecha e tal. Isso tem a ver também porque você não utiliza muito elas em uma parte muito importante do jogo, que é a exploração do mundo. À medida que você vai andando e vai progredindo no jogo, você vai vendo que o mundo, inicialmente, ele parece um pouco até vazio. Você só vai de um ponto pra outro e aí, de vez em quando, você pega uns matinhos ali, como alguma coisa pra você se recuperar. E à medida que você vai evoluindo na trama e fica solto dentro de Tsushima pra explorar tudo, você percebe que tem vários segredinhos ali. Por exemplo, você vê uma raposa ali, e aí, tipo, aquilo te chama atenção, e você vai seguindo aquela raposa, e ela sempre vai te levar pra um shrine, né, um santuário escondido, aonde você ganha recompensas. E o jogo é cheio desses segredinhos, né, coisas legais, assim, que vão chamando a sua curiosidade, e você vai seguindo aquele caminho, e você encontra uma coisa interessante pra te recompensar, né? Eu acho que o Ghost of Tsushima, ele pegou muito isso do Zelda, né? Muito. Se você tá subindo uma montanha, se você tá entrando no meio das árvores ali, você vai achar um pássaro que te leva pra algum lugar, ou você vai achar a raposa que te leva pra algum lugar, ou você vai achar aqueles portais que denotam que ali tem algum lugar sagrado e que se você for explorar, você vai chegar lá. Então, se você largar de mão a história, falar, mano, vou sair explorando aqui, vou ver o que acontece. Eu acho que essa é a melhor forma de você aproveitar o Ghost of Tsushima. A gente teve aqui um prazo, né? Tipo, a gente recebeu o jogo, a gente tinha essa gravação já tava marcada pra gente poder também aproveitar e jogar. Então, assim, em alguns momentos a gente tem que dosar, né? Pô, vou ter que ir mais pra história principal, porque se eu ficar aqui explorando demais, eu não termino o jogo nunca. Mas eu recomendo pra quem tá escutando a gente aqui, a você jogar, mano, aproveitando o mundo, porque como a gente falou no último episódio que saiu aqui do Final Level Cast sobre mundo aberto, eu acho que um bom jogo de mundo aberto, ele tem que ter um bom mundo aberto. Eu acho que o mundo aberto, ele é um personagem, e ele precisa ser um bom personagem. Então, assim, nesse jogo, eu acho que ele erra em várias paradas aqui, algumas eu já falei, eu acho os personagens meio mais ou menos, acho as sidequests mais ou menos, mas eu acho o mundo dele muito legal de explorar. Às vezes você pega uma sidequestzinha que é boba, mas que você descobriu porque você tava explorando e você acabou indo parar ali. Aquela jornada da exploração acaba sendo mais legal, às vezes, do que a própria quest que você tá fazendo. Sim, e eu concordo com o que você fala exatamente nesse sentido, porque eu ia falar assim, poxa, mas as quests, elas são meio repetitivas, e de fato são. Mas o mundo, ele é um personagem por si só, e essas pequenas coisinhas que tem nele, né, essa variação que a gente vai vendo, fica agradável. Sim. Exatamente o que você falou. Você passa por cima de uma quest repetitiva, fala, busca isso, ou vai pegar tal coisa, que eu já fiz um monte de vezes, mas é prazeroso você ir buscar, sabe? Porque você encontra uma coisa nova, uma coisa diferente, muda seu caminho, então tem esse lado mesmo. Cara, e uma coisa muito legal é que o Ghost of Tsushima, ele praticamente não tem nada na interface pra interromper a sua imersão naquele mundo. Eu acho isso incrível. Eu acho que eles levaram a filosofia zen japonesa pra dentro até mesmo da interface do jogo. Só aparece coisa na tela contextualmente, quando você precisa. É muito legal isso, porque, tipo, o mundo, quando você tá explorando, eu acho que é a parte mais linda do jogo. Eu acho bem feio, né, os personagens também. Quando você chega perto deles, eles parecem uns bonecos, assim. Quando você começa a olhar muito de perto, por exemplo, eu lembro um videozinho que eu tirei quando eu tava dentro de uma aldeiazinha e eu subi em cima de uma fogueira, e aí o personagem, ele fica tomando dano e falando em cima da fogueira, sem nem abrir a boca, sem nem se mexer, não acontece nada, tomando dano, aí
repente ele morre ali. Então tem uma falta de polimento que vai junto com o polimento extremo daquele mundo. E a câmera, eu acho bem legal que ela tá sempre próximo do seu personagem também, quando você tá explorando. Então você sempre vê você, aquele samurai imponente, no meio de um ambiente muito cheio de grama e bem animado, com os ventos passando, e sempre consegue ver, assim, aquele cenário, né, onde você tá indo pra chamar sua atenção, pequenas coisas ali. Isso é bem bacana. E Coelho, não sei se você reparou, mas se você pressionar o R3, se eu não me engano, ou é o L3, a câmera abre um pouco. Então se você estiver parado, por exemplo, no meio de um campo de flores, tô aqui admirando, e você apertar, ele faz meio que uma visão panorâmica, assim, ele vai abrindo. Isso é bem legal. Então, é muito bonito o cenário quando você tá olhando, porque a câmera tá próximo de você. Só que ao mesmo tempo, quando o jogo se abre e você quer só explorar sem olhar no mapa e colocar o vento te guiando, né? Você não sabe direito uma distância muito longa, porque você não consegue ver o ambiente direito. Isso foi uma reclamação inicial pra mim, até eu descobri que eu podia ter essa visão panorâmica, que aí sim, né, ele resolve esse problema. Então, muitas das coisas que me incomodaram quando eu tava jogando no início, elas foram deixando de incomodar à medida que eu fui me acostumando e perdoando as falhas que o jogo tem. Sim, assim, você falou isso e de fato eu senti a mesma coisa, assim. É um jogo que quanto mais você joga, quanto mais você passa ali dentro daquele mundo, por mais que tenha personagens secundários completamente esquecíveis e tal, mais você se sente próximo daquilo, sabe? Você perdoa algumas coisas que acontecem ali em nome de você querer estar ali um pouco mais. Então é um fenômeno curioso, né? Porque ele conseguiu, de alguma forma, eu não sei se é o mundo, eu não sei o que ele arrumou, ele conseguiu ter um carisma extra de fazer você ligar pra aquele mundo, embora tenha muitos personagens esquecíveis. O protagonista mesmo, né? O Jin, ele alterna, assim, em momentos que às vezes você fala, pô, esse cara é legal, mas às vezes você fala, pô, esse cara é qualquer coisa. É verdade. Mas de alguma forma você se sente atraído a querer continuar, né? E querer jogar mais e tal. Eu atribuo muito dessa curiosidade, assim, porque normalmente, quando o jogo é narrativo, tem essa história, tem essa coisa tudo acontecendo. Diferente do Zelda, por exemplo, ele é um jogo que tem uma história ali, tem as quests são narrativas, sabe? Elas têm uma narrativa, e quando você faz, não é aquela coisa do tipo, tem um chefão lá, vou lá no castelo matar o japonês lá que tá lá roubando tudo. Não é isso. Tipo, você tem as quests, você vai fazer, tem historinha, você se envolve com os personagens ali. Eu acho, mais uma vez falando, sem querer me repetir, acho isso um ponto fraco do jogo, acho que eles não fazem isso tão bem, mas é um elemento do jogo, não dá pra você ignorar, mas você acaba se prendendo na história e você quer saber o que vai acontecer, mas não por causa da história, né? Isso é interessante, porque você quer evoluir, você quer explorar mais, você quer aprender novas habilidades, né? Você quer buscar mais o que aquele mundo tem a oferecer pra você. Eu acho, e aí eu vou jogar mais uma questão aqui pra vocês dois, meus queridos senhores, que assim, ele é um jogo de mundo aberto, ele se propõe a ser um jogo de mundo aberto, inclusive, foi muito falado isso, aquela coisa de não tem marcador no mapa, pra poder tentar fazer um jogo que não segue muito receita de bolo, né? Só que no fim das contas eu acho que ele segue. Segue, com Bem certeza. Mentira isso. Isso aí foi uma das coisas que eu acompanhei, até quando saiu aquela imagem do Jin contemplando assim de cima, né? A galera falou, poxa, é Zelda Breath of the Wild, né? A inspiração tá ali. Sim. E se não me engano, até os próprios desenvolvedores falaram que se inspiraram no Zelda Breath of the Wild, que pra mim é o meu jogo favorito atualmente, e ele veio exatamente pra poder quebrar algumas amarras que os jogos de mundo aberto parece que todos tinham que ter. E aí o Zelda foi e falou, poxa, não é bem assim, isso aqui pode ser diferente. E aí eu pensei, poxa, se o Ghost of Tsushima tá inspirado em Zelda, eu espero algo mais próximo de Zelda. E a gente teve algo mais próximo de Assassin's Creed. Sim, exatamente. Né? Então teve uma quebra aí da expectativa, com base no que foi dito mesmo, né? Porque se a sua inspiração é Zelda, a gente ganhou um Assassin's Creed. Ou seja, existe uma história linear ali acontecendo, que vai te levar pros pontos, você vai progredir de área só se você completar aquelas missões pra você chegar e ter acesso a inimigos mais fortes e tudo mais. Tem um monte de outras sites, no mesmo padrão, assim, de um Assassin's Creed lá, Assassin's 2, Assassin's 3, né? Com uma mecânica de luta muito mais robusta, mas eu senti um pouco de falta desse fator Zelda, Sim. sabe? A inspiração, ela tá ali, mas não muito. Eu acho que há algumas afirmações dos devs, assim, e acho que quem acompanhou todo esse momento publicitário do jogo pré-lançamento, talvez se decepcione com algumas coisas por causa de algumas promessas. Eu acho que quando você promete muito, fica complicado pra você. E, tipo, ele tá prometendo num campo onde a gente teve nessa geração Red Dead Redemption 2, The Witcher 3, Breath of the Wild. São 3 jogos que tem mundos abertos muito legais, tem personagens e quests muito legais. O Red Dead é o mais recente desses 3 que eu joguei. Pô, o personagem principal é super interessante, as quests são super interessantes, o mundo é interessante. Eu acho que, por exemplo, se você for comparar um jogo com outro, ou se você tá esperando um mundo aberto como o do Red Dead, por exemplo, que é muito mais calcado em marcadores e não sei o que lá, mas ainda assim ele é mais vivo, ele tem personagens que trazem mais alma, sabe, do que o Ghost
Ghost of Tsushima. Talvez ele não seja tão bonito quanto o Ghost of Tsushima, apesar de ser lindo. O mundo do Ghost of Tsushima, pelo menos, eu acho mais bonito. Talvez por eu me interessar mais também, né? Pela cultura japonesa, não sei. Eu acho que são duas belezas diferentes, assim, mas os dois são maravilhosos. São maravilhosos os dois. Vocês acham que ele bate de frente com os melhores mundo aberto dessa geração? Eu citei 3 aqui, que são 3 expoentes, assim, mas comparado com os outros, assim, Death Stranding, blá blá blá, vários que saíram. Eu acho que não. Eu acho que não. É um jogo que, pra final de geração, né, porque muito provavelmente ele é o último exclusivo do PlayStation 4. Ele é. First Party. Então, assim, pra final de geração, eu acho que ele é um jogo competente. Ele faz algumas coisas e ele se propõe a fazer e ele faz de forma competente. Mas ele não é nenhum tipo de jogo pra se levar como grande exemplo para os outros, sabe? Eu acho que as pessoas podem pegar, tipo assim, isso aqui no Ghost of Tsushima foi legal, então a gente pode aproveitar nos jogos a seguir. Ele usou muito bem, ele fez muito bem, de forma muito polida, alguns conceitos mais antigos de jogos. Eu acho que os mundos abertos, vindos principalmente aí com a influência do Red Dead 2, do Zelda, Breath of the Wild e do próprio Witcher, que começou essa revolução aí de pegar um mundo aberto e falar, poxa, isso aqui não é só um mapão, não é só um mundo aberto que a gente vai repetir as mesmas quests várias vezes pra galera ter 60 horas de gameplay. Então, assim, esses falaram assim, vamos pegar o mundo aberto e vamos fazer uma coisa diferente? Beleza. O Tsushima não faz isso. É um jogo exclusivo, é competente, eu gostei de jogar, mas eu não acho que ele bate de frente com esses outros. Ele fica como um jogo, ele tem um quê de aproveitar o que se tinha de melhor em 2012, sabe? Não sei se você consegue entender o que eu tô querendo dizer, né? No quesito mecânicas. Sim, que foi na virada da geração anterior pra cá. Isso. Na minha opinião, eu concordo com a Gaso, assim. Eu não acho que ele é referência em mundo aberto. Eu acho que ele tem um mundo aberto muito bom, mas ao mesmo tempo que esse mundo é bom, tem coisas boas e ruins ali no meio, não é perfeito. É legal você explorar o mundo e você encontrar as coisas pra fazer o upgrade dos seus personagens. Mas, pelo menos na minha experiência, o que mais me interessou não era o mundo aberto em si, mas as lendas e os contos que eu encontrava no meio desse mundo. Então, assim, o mundo, ele tem uma história. Inclusive, por isso que eu perdoo a história principal do personagem, que é bem rasa, porque o mundo, ele tem vários desses contos que é super legal. Só que esses contos, eles estão, tipo, no meio daquele mundo, só que eles não se passam consistentemente no mundo aberto ali. Então, você vai chegar num ponto, você vai falar com alguém e você meio que entra dentro daquele conto. Às vezes é no passado, às vezes é no presente, e às vezes parece que, apesar de ser parte daquele mesmo ambiente que você tá, o resto do mundo não existe mais, até porque o jogo nem deixa você sair do conto quando você tenta sair da missão. Exatamente. Então isso quebra a minha noção de mundo aberto, né? Por causa disso, eu não vejo tanto assim o Ghost of Tsushima como um jogo de mundo aberto. Ele é um jogo bastante linear, ele tem um mundo aberto cheio de ramificações lineares que saem dele, sabe? Ele é tipo mundo aberto fechado, né? E tem uma coisa interessante que, tipo assim, ao mesmo tempo que essas coisas que acontecem independente não afetam tanto o mundo, tem outras coisas que acontecem e afetam. Por exemplo, os personagens nas cidades, quando você completa as lendas principais da história, às vezes eles reconhecem, você chega, você ouve as pessoas murmurando, falando com você sobre um feito que você fez e tal, e isso é legal, faz o mundo parecer mais vivo. Mas isso aí tem até no Pokémon, né? Quando você ganha a Liga Pokémon, o vendedor lá do centro Pokémon fala, olá, campeão! É verdade, é verdade. É muito mérito, vai. E ao mesmo tempo, isso é falho também, né, Dan? Aconteceu uma situação bem bizarra com você, conta aí. Pois é. Então, só pegando um pouquinho o que o Coelho falou, assim, pra eu fechar essa questão dos antecessores, se superam ou não. Eu acho, cara, que, em síntese, assim, ele acaba se tornando um pouco contraditório. Porque o que acontece? Todos esses elementos super legais que o Coelho falou, da lenda, golpes celestiais, os contos locais, assim, quando você passa no acampamento, um cara conta uma história pra você, dizem que tem um samurai não sei onde, não sei o que lá. Tudo isso ajuda o mundo a ter mais personalidade. E ajuda você a ter aquela sensação de que, caraca, eu tô num lugar que é fantástico, com histórias fantásticas. E os personagens contam essas histórias e, eu tô me sentindo ali. Quando você decide explorar o mundo de verdade e tal, você sente que você só vai progredir se você fizer as quests principais. Ele te dá de bandeja assim, olha só, tem um mundo incrível aqui pra você explorar. Mas você só vai terminar mesmo o jogo se você fizer essa quest aqui, essa aqui, essa aqui, essa aqui, essa aqui, essa aqui. E essa aqui, por exemplo, é uma que você tem que pegar o sapato pro cara, levar não sei onde, pra falar com não sei quem, pra não sei quem, sabe? Parece que eu tô jogando um MMO, sabe? Aquela coisa de quest padrão demais, assim. Deixa eu contar o caos aí que o Coelho falou que aconteceu comigo, porque é realmente surreal, assim. Foi bem no início do jogo, era uma quest, acho que ela era secundária, mas foi tipo assim, eu decidi explorar o mundo. E aí eu encontrei uma daquelas torres que você acende, né? Aquele farol. Eu fui, subi a torre, acendi a parada, e aí acontece uma situação lá que você ganha um pontinho lá, porque você ajudou o mundo lá. Aí, segundos depois, eu peguei uma quest. E aí a quest fazia com que eu fosse lá, naquela torre. Cara, eu tinha acabado de sair da torre, sem sacanagem, não tinha ninguém lá. Eu fui lá, não tinha ninguém. Acendi, desci, fiquei lá, olhei, peguei o item que tinha no chão e saí. Aí eu encontrei um
NPC, ele me deu uma quest pra ir lá. Sem sacanagem, eu virei de costas, tava cheio de inimigo dentro da torre, assim. Aconteceu comigo a mesma coisa, eu sei que torre que você tá falando. Porque essa torre, ela, inclusive, ela é um local de uma das quests principais. Então você não consegue dominar ela, né? Você vai lá, mata todo mundo, sobe na torre, liga o farol, e quando você volta, o farol tá desligado. Sim. E tá todo mundo lá. Então, isso aí, pra mim, cara, isso é falta de polimento mesmo do jogo, assim. Isso é uma coisa que você jogando Zelda não vai acontecer nunca. Se você decidir explorar lá um lugar, uma área, e depois você voltar e tal, ela vai estar como tava, sabe? Tipo, o que você alterou ali, o que você fez ali, tipo, alterou e é isso, sabe? Tipo, sei lá, um shrine que você abriu, ele não vai sumir se você tiver uma quest que você tem que passar por ali, sabe? Sim, porque ali, naquela parte, ele precisava que tivesse vigiado pra você ter uma coisa pra fazer lá em cima. Então, independente se você limpou aquilo umas 15 vezes, vai ter gente lá. Exatamente, isso é bem tosco, assim. Dito tudo isso, cara, e eu quero reclamar só de mais uma coisinha aqui, que foi o lip sync, a boca dos personagens mexendo, que eu acho ele sempre meio... não encaixa muito bem, eu fiquei incomodado com isso. Você jogou o quê? Em inglês? Eu joguei com a voz em japonês, com a legenda em inglês. Eu não sei se o lip sync do japonês tá em japonês, mas eu acho que o jogo foi feito por lip sync em inglês. Talvez. Inclusive, a versão dublada, você consegue ver o movimento da boca como se em inglês tivesse. Ah, pronto, então é isso. Ah, eu então joguei é em isso. japonês, cara, achei suave. Eu também joguei em japonês. Não, eu acho que o jogo inteiro ele foi feito com o lip sync para o inglês. E aí o japonês foi tipo uma dublagem em cima e o português uma dublagem em cima também. Entendi. Cara, mas assim, dita essa reclamação, eu quero fechar com acho que um dos pontos mais altos do jogo, que são as batalhas contra os chefes, que são aquelas batalhas muito cinematográficas, que você entra nelas e você normalmente tem um diálogo antes ali, te dando um contexto de importância de por que você vai estar batalhando aquilo. E o jogo, ele muda a câmera, às vezes até o cenário, com um monte de coisa voando em volta de você, ou umas pétalas muito fortes caindo dentro daquele cenário de luta, e você tem a possibilidade de lutar contra aquela pessoa muito mais forte, bem mais difícil, e às vezes até utilizando ataques especiais, né? Cara, a experiência de lutar cinematograficamente ali, aquelas batalhas, foi uma das coisas marcantes do jogo pra mim. Sim, e essas batalhas assimilam muito ao Souls-like, né? Porque você trava a mira no inimigo, é 1 contra 1, e aí você tem que desviar, fazer o parry, atacar e tal, né? Eles adicionam um elemento dramático todo ali em cima do negócio. E eu fiquei de cara também, porque eu queria lutar a próxima batalha assim, sabe? Porque ele muda completamente o ritmo, as mecânicas e coloca você de frente com o cara, a câmera muda. Eu achei isso também um dos pontos altíssimos do game. Sim, certamente. Cara, tem uma quest que eu fiz, que no jogo você aprende as posturas, você aprende as coisas que a gente já falou aqui, e tem os golpes celestiais, né? E são umas técnicas específicas que você tem que fazer umas quests pra poder dominar. Aí a primeira que eu fiz lá, e aí a luta, tipo num cemitério, assim, né? Não sei se você chegou a fazer essa, Gaso. Acho que sim. E aí você tem uma mudança da câmera, tá chovendo, trovejando pra caramba e tal. E aí, cara, aquela parada que eu falei lá no início, né? Tipo, o troço vira um filme de samurai mesmo, assim. Tipo, Sim. aquele foco na espada, e tem aquela coisa clássica do cara usando o dedão pra desencaixar a espada da bainha, sabe? Pô, isso é bom demais. Mas, gente, agora sim, a gente tá chegando aqui na reta final do nosso querido episódio sobre Ghost of Tsushima. Eu queria, antes de puxar... adoro quando alguém fala... Eu quero jogar aqui a pergunta, eu vou jogar pro Agaso, depois o Coelho também pode falar e a gente dá uma fechada aqui. Vale a pena jogar Ghost of Tsushima? Vale, nossa, vale muito. É aquilo que eu falei, né? Eu acho que ele é um jogo que é competente. Ele tem os seus problemas, eu não diria que ele é um jogo 10/10. Eu não gosto muito de nota, porque eu acho que nota reduz muito uma análise. Mas ele é um jogo, sei lá, se fosse pra dar uma nota, eu daria entre 8 e 9, porque eu acho que ele faz muita coisa competente. E pra galera que gosta de mundo aberto, pro pessoal que gosta de samurai, pra galera que gosta de história mesmo, né? Igual eu falei, eu terminei o jogo, eu fiquei interessado em conhecer mais sobre a história japonesa. Eu fui ler sobre shogunato, eu fui ler sobre o samurai, por que eles existiam, o que eles eram, né? E aí eu comecei a ver algumas semelhanças que estavam dentro do jogo, eu falei, caraca, que legal, né? Então o jogo cresceu no meu conceito ainda mais por todo esse trabalho que eles fizeram, que eles não jogam na sua cara, eles não falam, olha, isso aqui é fato real, isso aqui é fictício, mas tá ali, sabe? Então você experimenta um Japão, a cultura japonesa, e é uma coisa que eu falo na minha própria gameplay, né? Que você precisa jogar o jogo com a mente meio aberta, sabe? Porque se você julga o que acontece no jogo com o seu pensamento de brasileiro do século 21 e tal, fica meio estranho. É verdade. Porque você tem que se colocar no lugar daqueles personagens, entender aquele conceito pra você poder entender o que tá acontecendo ali, senão você vai passar raiva o tempo todo. Porque ali eles estão falando de honra, eles estão falando de um sistema rígido de sociedade, onde tava funcionando porque o samurai, ele tava
tava ali como o detentor da ordem, então ele tinha uma forma de se comportar. O que o samurai faz é exemplo pro resto da sociedade. Então tem todas essas camadas que valem ser analisadas enquanto a gente tá jogando, que engrandecem muito a experiência, né? É um jogo que, apesar de a quest principal, ela tem algumas incongruências na história, tem alguns acontecimentos que meio que chegam de paraquedas, meio que do nada, assim, pra poder servir um propósito, ao invés de te guiar ali naturalmente, e eu acho isso um ponto ruim. Ele tem algumas sides que tem algumas coisas que são, inclusive, até mais legais do que a história principal, e tem algumas sides que são repetitivas, mas que vale a pena você que tá jogando, faz uma, faz outra, até você cansar, até mesmo pra você poder explorar esse mundo aberto, que é uma das coisas mais maravilhosas que eu já vi. E fora toda a parte cultural, né, os haikus e tudo mais, fora a parte da contemplação do que você tá fazendo, eu acho que eles cuidaram dos personagens principais de uma certa forma, e dos secundários, eles meio que, deixa eles ali. Mas alguns são mais polidos que outros, tem esses contos lendários, né, que são também legais de fazer, então eu acredito que no geral é uma experiência muito positiva. Não é um jogo 10/10, acho que nem todo jogo precisa ser, né, a gente tem que normalizar essa coisa de que nem todo jogo precisa ser o jogo, né, você pode aproveitar um jogo mediano ou um jogo acima da média, mas que não é 10/10 de forma satisfatória também, então acredito que sim, no fim das contas o saldo é bem positivo. Você, Coelho, recomenda? Você acha que vale? Eu acho que o Agazo resumiu bem, cara. A minha escala de notas é um pouco diferente, então eu não queria falar, mas eu acho que o que eu diria é que pra maior parte das pessoas vai ser um jogo bom, que vale o seu tempo e dinheiro investido nesse jogo. Eu acho que você tem que jogar com mente aberta e você vai ficar impressionado no início do jogo, talvez você se decepcione como eu um pouco depois, e depois o jogo te ganha novamente. Então eu acho legal. E se você for fissurado por cultura japonesa, cara, esse jogo vai deixar uma marca em você, porque é um jogo diferenciado nesse mundo. Concordo total com o Coelho. Eu gostei muito do tempo que eu passei com o game, exatamente pela temática. Eu gosto muito da temática. Quando eu vi o trailer, quando eu vi o anúncio, já tinha me ganhado ali. Então, ele me ganhou nisso. Todos esses problemas que eu falei aqui, eu mantenho, é isso mesmo. Eu acho ele muito problemático em vários fatores. Eu acho que se você, que tá na dúvida se compra agora ou se não compra, se você não tá super ansioso pra jogar, eu esperaria ele baixar um pouquinho de preço. Ele não é um The Last of Us, assim. Principalmente se você acabou de terminar o The Last of Us. Eu até escrevi um artigo que saiu no Jogazeiro esses dias, quem quiser dar uma lida tá lá, falando exatamente sobre o efeito The Last of Us, sabe? Se você for comparar, assim, eu sair de um direto pro outro, você vai sentir ali um baque, talvez, sabe? Eu li, muito bom artigo, parabéns, muito legal mesmo. Muito obrigado, pô. Coelho sempre me mimando com elogios. Eu gosto do jogo, indico pra quem curte a temática, pra quem curte esse tipo de jogo, e tudo que a gente falou aqui, ouvindo tudo isso aqui, se você achar que você vai curtir, vai lá, vai fundo, e é isso. Eu curti. No fim das contas, eu curti. Acho que é um jogo legal, e é isto. Bom, eu queria convidar os nossos queridos ouvintes a entrar em contato com a gente sempre fala aqui, pra você mandar um e-mail pro contato@finallevelcast.com, mandar uma sugestão, alguma dúvida, se você quiser falar sobre algum tema que você gostaria que a gente falasse, um convidado que você queira que a gente traga aqui, vocês mandam um e-mail pra gente, não, Coelho? É isso aí, cara, manda uma mensagem lá falando se você gostou de Ghost of Tsushima, se você jogou, fala se você se decepcionou com alguma coisa, mesmo se não tenha jogado, do que você viu, e cara, manda uma pergunta pra gente, a gente adora responder vocês. Vamos conversar internamente também, ler os e-mails por aqui, então se você quer entrar em contato direto com a gente, vocês podem falar lá. E também nas nossas redes sociais, né, Dan? Não pode deixar de seguir o Final Level, tanto lá no Twitter quanto no YouTube e no Instagram, @FinalLevel. Cara, antes da gente falar nossas arrobas, eu queria agradecer muito a presença do Agazo aqui nesse programa. É sempre muito legal trocar ideia com você, cara. Muito obrigado por disponibilizar esse tempo. E, cara, as portas estão abertas. Quando você quiser voltar, você já é da casa. E fala aí, cara, onde a gente encontra seu trampo. Primeiro, eu que agradeço o convite, né? Sempre um prazer estar aqui. Adoro falar sobre jogos e todo esse universo, né? Eu amo isso e poder proporcionar isso pra galera é sempre legal, né? Sempre um prazer estar aqui com vocês. Vocês me acham por Agazo, em tudo quanto é lugar que vocês procurarem aí, seja no YouTube, no Twitter, no Instagram, tudo @Agazo. H-A-G-A-Z-O. H-A-G-A-Z-O. É isso aí. Cara, Gazo, eu gosto pra caramba de bater um papo com você também. É sempre legal quando você vem aqui, cara. E quem não ouviu o último episódio que o Agazo participou foi o de Animal Crossing e Doom. Isso. Junto com o Bruno e Micali, cara. Esse episódio do Final Level Cast tá muito bacana. Eu realmente recomendo vocês ouvirem. Exatamente. Fala aí, Coelho, suas redes, pra galera te seguir. Cara, vocês podem me encontrar lá no YouTube, Coelho no Japão. É só escrever lá, vai ser bem fácil de encontrar. E eu falo bastante sobre Nintendo lá. De repente eu posso até trazer a minha análise do Ghost of Tsushima. Não sei se vai precisar, já que vocês ouviram até aqui, né? Mas vocês podem conversar comigo também lá no Twitter e no Instagram, @RodrigoCoelhoC. E você, Dan? Onde é que a galera te encontra? Cara, eu sou @joga_Dan, tanto
no Twitter quanto no Instagram. Se você jogar no YouTube, você acha também o meu canal, que sai vídeo quando tem pra sair. Eu também tô toda quarta-feira, às 10 horas da manhã, aqui no Final Level Cast. Normalmente, quando a gente faz esses episódios, que são um episódio meio review, né? Meio de análise de jogo, a gente não faz o nosso Final Level Indica aqui no final, mas eu queria colocar aqui um negocinho a mais. Eu queria indicar pra quem tá interessado no jogo, pra quem quer jogar o jogo, assistir o filme Os Sete Samurais, do Akira Kurosawa. Boa. Que é um super clássico japonês, é um super clássico do Kurosawa. Kurosawa que recebeu o Oscar pelo seu trabalho, pela sua obra. Foi um Oscar honorário, né? Como ele chama, acho que é isso o nome. E também o mangá, cara, do Vagabond, que conta a trajetória do Musashi, que é um personagem lendário do Japão. Então, se você se interessa pela temática, se você tá afim de jogar o Ghost of Tsushima, não é jogo que a gente tá indicando, mas são duas indicações que tem super a ver e que eu acho que vocês vão curtir, se vocês gostam desse tipo de jogo e desse tema. Bom, a gente vai ficando por aqui. Agazo, muito obrigado mais uma vez, cara. Eu que agradeço. Volte sempre e valeu, gente. Até a semana que vem. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Valeu, amigos! Este podcast foi editado pela Maremoto.